doutora Denise Albano. Indo para o nosso assunto, que é exatamente sobre Felipe Martins, que está aí como aquele mais injustiçado, ou um dos mais injustiçados. Tem também o Daniel Silveira, tem tantos outros, né, que estão presos aí, aqueles presos injustamente e arbitrariamente pelo 8 de janeiro. Como a senhora avalia os fatos? Perfeito, Arivan. Eu já passo a comentar o caso Felipe G. Martins, que é tão repulsivo quanto a prisão do Daniel Silveira, do Silvinei Marques, do próprio coronel Naime, que ficou mais de um ano preso, bem como do Clezão, que morreu na prisão, uma prisão ilegal, abusiva, injusta, cujo Ministério Público Federal, Procuradoria da República, já tinha se manifestado pela sua soltura e ele morreu no cárcere, bem como de donas de casa, cabeleireira, até autista, morador de rua, presos nessa caça aos que não são de esquerda e que ousaram se manifestar todo o seu repúdio no dia 8 de janeiro contra, volto a lembrar, a fala do vice do Lula, do Geraldo Alckmin, contra a volta de Lula à cena do crime. Está aí a prova. Mas antes de abordar esse assunto, só me permita, sobre o fechamento de tantas empresas e recordes sucessivos que esse governo vem aí alcançando, recordes negativos, porque, inclusive, o Brasil vem aí pagando aumento no seguro-desemprego, é o maior dos últimos 9 anos. Então, houve um aumento de mais de 20% no saque do seguro-desemprego, maior em quase uma década, que parece que esse dado não se harmoniza, não se conjuga com os dados do IBGE, que apontam que o Brasil vem alcançando índices baixíssimos de desemprego. Como é que é baixo nível de desemprego? Muitas pessoas estão conseguindo emprego, mas os dados reais é que tem aumentado o saque de seguro-desemprego. E não nos esqueçamos que o tal do Postman, que assumiu a presidência do IBGE, houve até uma mobilização de funcionários do IBGE contra a sua assunção, contra ele assumir o cargo, exatamente porque consideram que, digamos, o seu histórico não é de maior compromisso com dados reais, dados concretos, e temos aí esse descompasso. Mas, enfim, voltando para essa questão específica do Felipe G. Martins, o caso dele é tão repulsivo, tão absurdamente injusto, mas tem uma peculiaridade, porque a coisa adquiriu uma dimensão maior, porque há evidências, há indícios muito fortes de que seus dados foram forjados numa espécie de site que revela aí a entrada e saída de passageiros em aeroportos internacionais. Traveling é um site que qualquer pessoa pode consultar para verificar exatamente aí quem viajou para o exterior, quando retornou, data dessas viagens. E a defesa do Felipe G. Martins vem exatamente apontando, apresentando provas e mais provas de que ele não se ausentou do Brasil no final do ano, que a última viagem dele para os Estados Unidos foi em setembro, quando ele ainda ocupava o cargo de assessor extraordinário para assuntos internacionais da Presidência da República, e ingressou em setembro numa viagem oficial, e apareceu que em dezembro ele teria entrado nos Estados Unidos pelo aeroporto de Orlando, na Flórida, e esses dados com seu nome grafado de maneira errada, porque o Felipe dele é com I, Fi, e estava grafado com Felipe. Também o número do passaporte que constava lá nos dados de registro
não era o do passaporte atualizado dele, era de um passaporte que há mais de 2 anos ele havia perdido. Lá nos Estados Unidos, forjar dados, fraudar dados é motivo muito sério. E eu já fui vítima de dados forjados por gente de esquerda, por registros em documentos oficiais de fatos inverídicos, e sei que eles não têm maior compromisso com a realidade, com a verdade fidedigna dos fatos. E foi contratada uma advogada nos Estados Unidos exatamente para colher todos esses dados. O aeroporto JFK de Nova York registrou que ele não ingressou em novembro, em dezembro, lá nos Estados Unidos. O próprio aeroporto de Orlando também confirmou a essa advogada que atua nos Estados Unidos, contratada pela defesa, Sebastião Coelho, defesa do Felipe G. Martins, que ele não ingressou no final do ano. E aqui me permita uma explicação de uma pessoa que atua no direito, é professora de direito há quase 30 anos. Veja, ele era um cidadão livre, não procurado pela justiça. Fim de ano é período em que as pessoas normalmente viajam. Festas de fim de ano, gente de classe média no Brasil viaja para passar Réveillon em, digamos, pontos turísticos famosos pelas festas, pelas viradas de ano, e ele poderia, sim, tranquilamente viajar. E criou-se, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a versão de que ele teria viajado no fim do ano com a pretensão de fugir do Brasil para escapar de uma eventual punição, de uma eventual aplicação da lei penal. Daí o fundamento da tal prisão preventiva. Ele não tinha restrição na sua liberdade, não se sabia de que ele estava indiciado, era procurado pela justiça. Então, já há fragilidade nesse próprio fundamento. Ele viajou porque pretendia fugir. Mas espera aí, ele era inocente, ele sequer estava indiciado, não havia qualquer ordem restritiva à sua liberdade. Então, como qualquer cidadão, ele poderia viajar, sim, para onde bem entendesse. A outra questão é o surgimento aí desses dados que, volto a lembrar, parecem ter sido forjados, fraudados do seu ingresso no final de dezembro de 2022 nos Estados Unidos por meio do aeroporto de Orlando. E isso chegou ao conhecimento de autoridades americanas e há uma gravidade nessa questão, porque é um procedimento, tudo indica que será instaurado, é uma questão de segurança interna, porque do jeito que podem forjar o ingresso de um cidadão brasileiro livre, quem garante que quem ajudou em possivelmente, provavelmente até forjar esses dados, não possa aí retirar ou incluir dados de pessoas de fato perigosas? Perigosos traficantes, terroristas internacionais. Então, os Estados Unidos estão olhando com muito cuidado, com muita preocupação esse episódio, e eu creio que possíveis autoridades brasileiras, agentes públicos brasileiros envolvidos nesse caso, terão muitas explicações a dar. Mas vamos ver um vídeo que a Ana Paula Henkel, no programa recente lá da Revista Oeste, trouxe informações a esse respeito. Acho que você tem, não é isso, Erivan? Sim, doutor. Nós temos o vídeo aqui, então vamos ouvir o que diz a Ana Paula Henkel sobre essa situação. Felipe Martins entrou, a última entrada nos Estados Unidos é 18 de setembro, mas ele entrou por Nova York, então você tem que ter esse documento, você tem que pedir para Nova York. Doutora Ana espera alguns dias e quando ela volta para Nova York, não tem uma entrada aqui, mas essa inserção foi colocada agora. Mas por mais que o Alexandre de Moraes use essa
nova inserção que está muito estranha, com o nome errado do Felipe, com o passaporte que não existe mais, que ele fez o BO de que ele havia perdido o passaporte. Mas espera aí, não tem saída do Felipe? E o Felipe foi preso no Brasil? Ou seja, ele entrou escondido, na última hora colocaram o I-94 ali, por Nova York, mas ele nunca saiu, porque aqui você sai, e quando você sai, você também é colocado no sistema que você saiu tal dia. É assim que os vistos são controlados. Visto de turista, 3 meses, visto de trabalho, visto de estudante, é assim que os vistos são controlados, a data que você entra e a data que você sai. E, no entanto, o Felipe nunca saiu dos Estados Unidos, mas foi preso no Brasil, lá no Sul. Aqui, eles vão apertar essa investigação, porque isso vai ser tratado como um caso de segurança nacional também. Se houve fraude, quem burlou o sistema? Quem está envolvido nisso? E quantas vezes essa pessoa ou essas pessoas burlaram o sistema em documentos oficiais de imigração? Isso virá à tona, com todos os detalhes, não tenham dúvida disso. Bom, doutora Denise, então parece realmente algo muito complicado, né? Alguém, como a senhora disse aí, vai ter que responder, e essa apuração nos Estados Unidos, ela deve de fato ser criteriosa, né? Com certeza. E esse episódio me trouxe aí a lembrança, um outro episódio vergonhoso envolvendo autoridades brasileiras. O atual ditador da Coreia do Norte, quando ainda jovem, ele saiu da Coreia do Norte para passear em parques da Disney. Quer dizer, um dos regimes comunistas mais severos do mundo, mais fechados, que priva o povo de tudo. Recentemente, pesquisem aí, saiu a notícia de que um jovem foi condenado à morte porque viu uma música, acompanhou a apresentação pela internet de um grupo de K-pop da Coreia do Sul, do Japão, enfim, desses grupos aí do Oriente, famosos por músicas pop, que muitos adolescentes gostam, condenado à morte, porque tudo que vem do Ocidente ou que é de países lá vizinhos capitalistas, o regime comunista não tolera. Mas o atual ditador usou um passaporte falsificado brasileiro. E adivinhem aí quem governava o Brasil na época em que esse passaporte forjado do ditador norte-coreano foi obtido. Então, é isso. Esse governo é uma ameba diplomática, coloca o Brasil perante a comunidade internacional em posições absolutamente vergonhosas, constrangedoras, para além de termos um descondenado por corrupção na presidência da República. Mas é um caso extremamente sério, como a Ana Paula Henkel traz, e volto a lembrar, como eu encerrava um pouco antes do vídeo, teremos aí desdobramentos e pessoas importantes do Brasil certamente terão aí explicações a dar sobre esse episódio extremamente grave.